Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar sobre o boicote diplomático promovido pelos Estados Unidos aos Jogos de Inverno de Pequim, na China, marcado para fevereiro de 2022. Os Estados Unidos argumentam que a medida é uma forma de protestar contra as violações aos direitos humanos promovidas pelos chineses. Reino Unido, Canadá e Austrália já anunciaram que vão aderir ao boicote. O anúncio foi feito pelo governo de Joe Biden no início de dezembro e provocou reações imediatas. O governo chinês condenou o boicote norte-americano e afirmou que as Olimpíadas não deveriam ser usadas de palco para shows políticos. Os Estados Unidos vão permitir que os atletas participem da disputa em Pequim, mas em sinal de protesto, não enviarão a delegação oficial diplomática com representantes políticos e personalidades. O governo norte-americano afirmou que o boicote é uma resposta aos campos de detenção em massa e campanha de esterilização forçada da China contra minorias no ocidente do país. Para os Estados Unidos, essa situação configura genocídio e crime contra a humanidade. Para a China, o boicote norte-americano é fruto de preconceito ideológico e ameaça com retaliações. Em 1980, o então presidente Jimmy Carter também promoveu um boicote aos Jogos Olímpicos na Rússia em uma tentativa de impedir a invasão soviética no Afeganistão. Nenhum atleta pôde competir. Outros 61 países alinhados à política externa dos Estados Unidos se uniram ao boicote. 4 anos depois, em 1984, foi a vez da União Soviética e o Bloco Socialista darem o troco. Ao todo, 14 países ficaram de fora dos Jogos em Los Angeles, alegando falta de segurança para suas delegações nos Estados Unidos. E para falar deste assunto, vamos conversar online com o Rogério Carvalho, professor de Direito Internacional, e com Diego Pautasso, cientista político. Muito obrigada pela participação de vocês. Diego, alguns países já anunciaram que vão aderir a esse boicote. Pode expandir ainda mais o número de nações que, enfim, sigam o entendimento dos Estados Unidos? Pode. Os Estados Unidos, obviamente, exercem uma influência muito grande no mundo, por razões evidentes, em termos econômicas e em termos também geopolíticos. Agora, a questão de fundo me parece ser outra. Os Estados Unidos estão nitidamente trabalhando para criar dificuldades à ascensão da China. A pergunta que eu me faço, e que eu volta e meia trago aos alunos e aos debates dos quais eu participo, é se é uma forma eficaz de frear a ascensão da China simplesmente através de embargo e cerco militar. O que caracteriza um hegemon é a capacidade de fornecer meios de desenvolvimento, paradigmas tecnológicos, produtivos e um certo ordenamento institucional, monetário, que dê uma certa estabilidade ao sistema. Me parece que os Estados Unidos estão tentando voltar a uma lógica de Guerra Fria, sem se dar conta que a China não se porta da mesma maneira que a União Soviética, não está restrita e confinada a um determinado bloco, tem uma projeção global. Então, talvez a Washington esteja medindo as armas com as quais luta uma guerra um pouco diferente. Rogério, você concorda? E a China diz que vai retaliar. Que tipo de retaliação pode vir aí do governo chinês? Bom, evidentemente que ainda temos que saber a amplitude desse boicote, se ainda vai conseguir os Estados Unidos arregimentarem mais países. O que nós temos até então de notícia é que os países Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália já possuem alguma animosidade comercial com a China, com os chineses. Evidentemente que há outras nações também que podem tentar ser atraídas pelo vínculo dos Estados Unidos, mas não aceitar o boicote diplomático. Temos que lembrar que o boicote diplomático é apenas o não envio das delegações a nível oficial, e não dos atletas, o que impede os atletas, os atletas podem participar, né? Então, vejam, o que a China pode retaliar? A China hoje é o maior conglomerado econômico do mundo, então é a fonte de financiamentos do mundo. Evidentemente que para esses países com balança comercial
Uma retaliação, por exemplo, que já foi vista com a Austrália, a não aceitar, por exemplo, o 5G chinês em seu território, foi uma retaliação na importação de produtos que a China substituiu por outros países. Então, veja que, a primeiro modo, ou melhor dizendo, de primeira vez, a China pode tentar fazer retaliações no âmbito comercial. As nações mais fortes, como os Estados Unidos, podem não ter um impacto muito grande, mas nações que podem ter não mesmo poderio econômico, político e militar, elas vão poder repensar em qual dos dois lados vai ficar. Ou aceitam ir para o boicote diplomático americano, ou vão participar plenamente dos Jogos de Pequim. Diego, hoje dá para dizer que há violações dos direitos humanos na China. Os Estados Unidos alegam que minorias muçulmanas são mantidas em campos de detenção, trabalho forçado, em situações indignas. A gente pode cravar essa informação? A título de ilustração ainda do que o professor colocou, a Austrália tem um comércio 5 vezes maior com a China do que com os Estados Unidos. O Japão, o maior parceiro comercial é a China, não os Estados Unidos. Isso para ficar em alguns casos mais relevantes dos principais aliados dos Estados Unidos que poderiam se engajar nessa iniciativa. Esse com relação, só complementando e ilustrando o ponto interessante que foi trazido. Com relação à pergunta específica do Xinjiang, ela obviamente pode ser dividida em muitas camadas, né? Eu me sinto confortável de falar sobre o assunto, porque nesse caso também já escrevi, venho pesquisando sobre o assunto. Por partes. A primeira é o seguinte, né? Violações de direitos humanos, né? E o professor é da área de direito, eu não quero me meter nessa seara, mas do ponto de vista das relações internacionais e da geopolítica, né? Todos os países têm as suas vicissitudes, têm as suas contradições. A gente pode falar dos presídios brasileiros, que são repletos de violações de direitos humanos, né? De minorias que vivem no interior da Amazônia, seja lá o que for. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. A situação dos negros nos Estados Unidos é lastimável. Os Estados Unidos têm uma base extraterritorial em Guantánamo política. Os Estados Unidos provocou o maior número de agressões possíveis na história do mundo desde 1776. Praticamente não ficou um ano sequer sem guerra. Boa parte dessas guerras com pretextos inventados, como a guerra do Iraque e as famosas armas químicas, a destruição do Afeganistão durante 20 anos, e eu poderia ficar listando aqui durante o resto do ano inteiro, né? A China é um país com 56 etnias, é um país com quase 7 vezes a população do Brasil, é um país que cresce em taxas vertiginosas, é um país que está transformando os seus próprios arranjos político-institucionais, é um país que está passando do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, de um país agrário para um país urbano. Então, obviamente, que está repleto de contradições sociais, territoriais, étnicas. Agora, obviamente, isso é trazido à tona com o pretexto geopolítico e não com um pretexto altruísta. A população do Xinjiang, por exemplo, representa 0,4% da população chinesa, né? O Xinjiang é uma das regiões que mais cresceu na China, uma das províncias que mais cresceu na China. É óbvio que há contradições étnicas, como há na Espanha, como há na Bélgica, como há na França, como há nos Estados Unidos, como há no Brasil. As questões étnicas atravessam, permeiam muitos países, inclusive países envolvidos, com ameaças separatistas, conflitos, movimentos armados, como na própria Inglaterra, o IRA. Então, isso não é um fato novo. Agora, vamos trazer a politização e a questão das dificuldades internas do país como forma de retaliar por altruísmo ou simplesmente porque se trata de uma disputa geopolítica, de uma competição pela liderança do sistema? Me parece nitidamente ser o segundo caso. Professor Rogério, a China alega que é uma questão ideológica dos Estados Unidos. O senhor também vê com esse viés? Sim. Só para complementar a resposta anterior do professor Diego, temos que lembrar também que a porção onde se encontra Xinjiang, né, é na região noroeste da China, é um canal de comunicação. Temos que perceber também que a nova Rota da Seda também faz conexão da China para os demais países da Ásia, da Europa e da África, e também é uma região que ela é importante pelas suas riquezas minerais, né? Apesar do baixo
componente populacional, ela tem uma importância estratégica não só para a China, também como para sustentar todo o crescimento chinês. E vejo que é nesse ponto que está a ideologia americana. Na verdade, quando eles preconizam uma suposta violação dos direitos humanos e, por isso, justificaria um boicote diplomático para chamar a atenção do mundo numa questão regional, ele quer trazer à tona, na verdade, a defesa dos seus interesses que podem estar dentro do território chinês, por exemplo, num território que tem riquezas que todos nós sabemos que no mundo, onde há riquezas, há problemas. E evidentemente que você quer potencializar problemas. Eu também me sinto um pouco bem confortável para dizer isso, porque eu morei na China, morei em Wuhan, e percebi que dentro da sociedade chinesa também há muitos muçulmanos de diversas regiões do país que também vivem. Não são tão dominantes quanto a dinastia Han, que realmente mais de 92% da população chinesa é Han. E como das 56 etnias, bem lembrado pelo professor, também estão presentes nas grandes e nas pequenas cidades chinesas. E o que eu percebi durante o tempo que eu visito a China e já morei na China, é que há assim, um equilíbrio, uma harmonia pacífica de convivência. Se há problemas, né, é como bem pontuado pelo professor, todos os cantos do mundo nós temos as violações na questão de direitos humanos. O ponto é, se toda violação de direitos humanos forem capazes de justificar um boicote diplomático ou um boicote esportivo, nós não teremos mais competições como Copa do Mundo e Olimpíadas, não teremos mais as competições mundiais. Só a título de ilustração, é importante também não deixar de passar esse detalhe, que a China, a primeira Olimpíada que ela participa em 1952, ela fica um bom tempo sem participar, só volta em 1984, justamente nos Estados Unidos, depois da possibilidade de abertura e aproximação com o território americano, e que ela ocupa o lugar top 5 desde as Olimpíadas de Barcelona em 1992, nos Jogos de Verão, e nos Jogos de Inverno ela tem uma crescente participação, sendo a sua melhor participação em Vancouver 2010. Então, há também um outro panorama de ideologia, que é mostrar o desenvolvimento esportivo da China nos seus diversos segmentos, inclusive em esportes que eles nem têm uma tradição comum ganhar medalhas, também para chamar atenção ao descenso americano, que antes era em todas as Olimpíadas praticamente imbatíveis e que hoje disputam medalha a medalha com os chineses. Vamos fazer um rápido intervalo. O Direito Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre o boicote diplomático promovido pelos Estados Unidos aos Jogos de Inverno de Pequim, na China, marcado para fevereiro de 2022. Os nossos convidados são Rogério Carvalho, professor de Direito Internacional, e Diego Pautasso, cientista político. Diego, dá para prever as consequências desse boicote diplomático? Olha, o que dá para prever é que a China está cada vez mais assertiva. Tá? Num passado recente, a China tinha um perfil um pouco mais discreto do ponto de vista diplomático. A partir do momento que ela se encorpa em termos econômicos e em termos políticos, ela vai se tornando mais assertiva e dando respostas à altura. Né? Então, eu sigo na linha do que o professor Rogério colocou, de que há a possibilidade, e que isso foi dito pelos diplomatas chineses, de que a China venha a retalhar os países que busquem deslegitimar e desacreditar as Olimpíadas de Inverno. E a principal ferramenta, obviamente, pode ser, num primeiro momento, comercial. Professor Rogério, então a Austrália, que já até demonstrou apoio a esse boicote, pode ser uma das mais prejudicadas, já que ela tem esse acordo com a China? Bom, evidentemente que é também para se pensar futuro, né? Temos de lembrar que as próximas edições dos Jogos Olímpicos e Copa do Mundo vão estar em países, por exemplo, Estados Unidos, Copa do Mundo 2026, mas a China não é um grande player, às vezes nem se classifica. Mas haverá Olimpíadas em 2028 em Los Angeles. E a de 2032, as Olimpíadas de Verão, serão na Austrália, né? Serão em Brisbane. Então, veja, será que a China ela vai devolver o troco na mesma moeda? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não, porque
se ela está tentando se firmar como uma superpotência, como um novo polo irradiador de poder, ela vai querer participar até para mostrar o valor efetivo que ela está destinando ao esporte desde há décadas, né? O planejamento chinês ele não é um planejamento para 1, 2 décadas, ele já advém de 3, 4 décadas. Então, os resultados colhidos hoje foram plantados há décadas atrás. Evidentemente que a China ela também necessita desses recursos, por exemplo, da Austrália, não só os recursos minerais, mas também os agropecuários. A China ela é inteligente, ela vai tentar substituir. A maneira que ela consegue substituir, ela pode fazer, sim, a revanche do boicote. O que ocorre é que os Estados Unidos estão numa situação muito desconfortável em face da irrefreável ascensão chinesa, não sabem como lidar com o gigante, têm dificuldade de perder, obviamente, essa condição de hegemon, que controlava as estruturas hegemônicas de poder, seja ela no campo financeiro, no campo monetário, e no campo institucional, mas, ao mesmo tempo, não tem os meios para interditar militarmente a ascensão chinesa. Então, Washington utiliza de todos os outros meios de narrativa, de sanções, de cerco militar, etc., para tentar criar constrangimentos ao projeto de desenvolvimento e de inserção internacional aí, que Pequim vem liderando. Esse boicote ele está inserido num conflito, né, que já tem por trás dele o que acontece no Oceano Pacífico, o que acontece com o 5G, e também o que acontece com os recursos de crescimento econômico, militar e político na China, já no século XXI. Então, ele é um elemento a mais dentro da contenda já estabelecida. Professor Diego, como é que fica a economia em escala global com esse embate entre as duas maiores nações mundiais? Eu costumo dizer que hoje o epicentro da economia mundial, o epicentro da geopolítica mundial, é justamente a ascensão da China e as respostas dos Estados Unidos a essa ascensão. A rivalidade sino-estadunidense é o motor geoeconômico, o motor geopolítico do mundo e, portanto, impacta todos os demais campos, todas as demais arenas. O caso da Austrália é muito ilustrativo, né? É um país que se forjou na tradição anglo-saxã, sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Possui uma empatia política, ideológica, cultural e linguística com o Atlântico Norte, por razões de formação histórica. Por outro lado, a economia da Austrália cada vez mais gravita ao entorno da China. A dependência econômica cada vez é maior da economia chinesa, né? E isso cria uma disjuntiva, uma contradição que gera muitos impasses, né? O caso do Brasil, mesmo estando no Ocidente, né, mais de 1/3 das nossas exportações vão para o mercado chinês. As exportações para os Estados Unidos hoje estão oscilando na casa de 9%, né? Quase 4 vezes mais para a China. Fica muito difícil manter um alinhamento com Washington, pelo menos o custo de um alinhamento com os Estados Unidos vai ficando cada vez mais alto em face da gravitação econômica que a economia chinesa produz, né? E essa é uma contradição que a maior parte dos países do mundo hoje enfrenta, ou seja, cognitivamente, ideologicamente vinculada com Washington, mas o bolso, as necessidades materiais e os fluxos de riqueza cada vez mais vinculados com Pequim. Só para fazer um adendo à resposta do professor Diego, é importante também pontuar nessa questão que a China é o maior parceiro comercial da maioria dos países do globo, né? Então, da Ásia, das Américas, da Europa, da África e da Oceania. Então, evidentemente que embarcar numa resposta de boicote diplomático pode ter um custo para nações de menor potencial econômico. Já no caso do Brasil, que também está dentro dessa seara, muito dificilmente o governo vai tentar a mesma ideia, seguir pelo mesmo caminho, porque nós somos uma economia que depende muito do fluxo comercial com a China, e o que nós exportamos, nosso principal produto exportador para a China, ela também pode conseguir uma substituição rápida com outros países, né? Veja que, por exemplo, só a título de ilustração, no ano passado,
a Argentina tinha, como no Brasil, o maior parceiro comercial, mas devido às quirelas que há entre Buenos Aires e Brasília, fez com que Pequim assumisse essa posição. Então, nós perdemos também uma capacidade com os nossos vizinhos, assim como na maioria dos países aqui da América Latina. Então, para o Brasil, construir uma narrativa que vai denegrir o seu maior parceiro comercial, os resultados estão sendo postos à prova. Então, mercados nervosos, produtores preocupados, porque também para produzir depende também de importação de insumos chineses. E também, como nós já vimos na questão da pandemia, dos insumos para as vacinas, vimos o que nós passamos e que ainda continuamos vivendo. A pandemia não acabou. Então, creio que seja muito salutar que possamos ter entendimento com o país asiático e também entendimento com Washington. Devemos extrair o que melhor dos dois países para o interesse nacional. Ele deve estar acima de tudo. Professor Diego, comprar briga com a China não é muito inteligente, né? Exatamente, né? Uma leitura acurada do sistema internacional e de suas mudanças, né, deixa evidente que o mundo se desloca do Atlântico Norte, que foi seu epicentro durante 5 séculos, desde as grandes navegações, para a Bacia do Pacífico e para a Eurásia, sobretudo através aí dessa nova Rota da Seda, que cada vez mais é o elemento de interligação dessas economias. E se o país não criar uma diplomacia e uma política comercial em consonância com essas mudanças, com essa nova geografia econômica, corre o risco desse anacronismo produzir fortes efeitos reveses aos interesses nacionais e inserção internacional. Essa é uma preocupação, inclusive em relação ao nosso país, cujo descompasso entre a realidade e as transformações do mundo e a tomada de decisão me parece cada dia mais evidente. Professor Rogério, as últimas considerações? Bom, sobre o boicote diplomático, eu espero que ele não tenha efeitos relevantes para o grande evento que são as Olimpíadas, né? E só tomando aqui o pensamento do Barão Pierre de Coubertin, que foi aquele que refundou as Olimpíadas com origem na antiga Grécia, a frase é: o importante é competir. Então, veja, Olimpíadas é esporte, esporte é vida, né? Essa é o que tem que ser passado para as futuras gerações. O bom prazer de estar competindo em condições igualitárias, o bom prazer de vermos os atletas, creio que esse seja o motivo que encalca nas Olimpíadas o sucesso que ela tem desde 1896. Evidentemente que questões que permeiam, que estão no seu limbo, como questões econômicas, políticas e militares, querem interferir no esporte, mas o esporte tem que provar ser mais forte e ele tem que unir povos, que essa é a função dos Jogos Olímpicos. Os 5 anéis olímpicos estão entrelaçados entre si, ou seja, o mundo tem que dar as mãos, porque na antiga Grécia, temos que relembrar também, a época das Olimpíadas era uma época que todos os países paravam quaisquer conflitos para poder participar do esporte. E nós estamos exatamente na direção contrária daquilo que ocorria na antiga Grécia. Então, vejo que é isso que nós temos que verificar e não fazer com que trazer para o nosso bojo internacional uma competição, trazer a competição no momento em que você deve promover a paz mundial. Há uma convergência no entendimento de que essas manifestações dos Estados Unidos estão longe de ser altruístas e revelam uma disputa cada vez mais aberta pela liderança do sistema, e os Estados Unidos adotam todos os meios e estratégias, né, inclusive utilizando um evento, que é um evento de confraternização, é um evento de celebração, de integração dos povos, para criar cisania, criar conflito entre nações. Não me parece a melhor oportunidade, sobretudo no mundo saído de pandemia, com grandes contradições socioeconômicas a serem enfrentadas. Nosso programa hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação do Rogério Carvalho, professor de Direito Internacional, e do professor Diego Pautasso, cientista político. E muito obrigado a você, claro, que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.